Boa noite a todos. Nesse final de noite, quero agradecer à Patrícia e ao Eduardo Saron pelo convite de participar desse seminário, enfim, com pessoas tão diversas e representantes com ricos universos, né, e multifacetados na área de gestão da cultura ou no universo da arte da cultura. E estou muito impactada, né, de vocês dividirem os universos comigo. Queria apresentar rapidamente a Associação Brasileira de Gestão Cultural para vocês. É uma ONG que atua na profissionalização dos setores da cultura há 18 anos, e com cursos de pós-graduação na área de gestão cultural, gestão social, gestão de museus, economia da cultura. E aí a minha parceria com a Ana Carla vem aí do início dos cursos pela associação. E como profissionais da cultura, eu também tenho uma atuação bastante distraída, eu digo assim, né, porque eu, além de ser professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação, eu também sou diretora do Museu Antônio Parreiras, que é um museu que fica em Niterói, de um dos maiores paisagistas brasileiros, e também um pouco ativista, né, como presidente da BGC, que a gente promove não só os cursos, né, em convênio com a Universidade Cândido Mendes, mas a gente também atua numa militância de boas práticas na área cultural e defendendo algumas causas culturais, né? Hoje até a gente tivemos aí a coragem de impetrarmos aí um pedido de impugnação do edital para a concessão do Museu do Amanhã, porque entendemos que, enfim, que aquele edital é extremamente equivocado, né? Pelo até que o... Obrigada. E acaba que isso está virando uma movimentação lá no Rio, porque, na verdade, esse edital ele acaba ameaçando a própria continuidade da gestão de OS no Rio de Janeiro, porque acaba que é um edital que une, como se houvesse alguma maneira de competir, né, uma gestão por organização social com uma gestão com entidades comerciais, né? E, com isso, expõe toda uma fragilidade nesse sistema de financiamento, né, de gestão de museus, e estamos aí tentando, né, junto aí com vários coletivos que estão se unindo à causa, tentar reverter isso. Bom, eu estou dizendo isso porque é esse lado também da BGC. O lado de formação da BGC, nós atualmente implementamos o que chamamos do programa Intersaberes. Os cursos eles acontecem, eles saem da universidade e vão acontecer dentro de instituições de referência na atividade fim do curso, né? Então, por exemplo, o curso de gestão cultural ele já aconteceu no CCBB do Rio, no CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, e agora ele está no Museu Histórico. E o curso de gestão de museus já acontece há 4 anos no MAR, no Museu de Arte do Rio. E agora nós trouxemos ele aqui para São Paulo, em parceria com a Expomos, e ele está acontecendo no Museu da Imigração. E ali os alunos têm uma residência profissional, né? Eles têm aulas e trocam, né, com todos os segmentos e toda a equipe do museu, do espaço cultural. E ali tem uma troca muito rica, porque os alunos também trazem uma bagagem profissional e que acabam aguçando um pouco as práticas, né, desses espaços culturais. Então, acontece ali uma troca muito promissora. E esse meu outro lado de professora, eu acabei trazendo aqui uma apresentação que traz um pouco, né, uma reflexão para esse lado, e fazendo o dever de casa que a Patrícia me pediu, eu trouxe aqui alguns desafios, né, para a gestão cultural na contemporaneidade, né? E aí eu me dei conta, né, recortando os slides de várias apresentações, que, na verdade, nós estamos aí já terminando o segundo século, né, a segunda década do século XXI, e nós tivemos assim 2 perfis completamente diferentes nessas 2 décadas, né? E, se a gente para pensar, nós começamos, né, a primeira década do século XXI de uma maneira muito promissora, né, com muitas esperanças, né, tendo ali, né, esse binômio cultura e desenvolvimento de uma maneira muito aberta e muito livre. E aí eu trouxe, né, o Amartya Sen, que, enfim, é um nome
fundamental, né, para essa reconfiguração dos conceitos de cultura na contemporaneidade, e que justamente ele atrela o desenvolvimento à liberdade, né, à liberdade de escolha de uma população. E trazendo também todo um estudo e pesquisa da economia do bem-estar, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998, e ele desenvolveu estudos, né, que levaram à formação do IDH, que é um Índice de Desenvolvimento Humano, né, que foge, né, da vertente meramente econômica, né, para pensar o desenvolvimento de uma população. E aí entrando os 3 patamares da saúde, né, da educação e da renda também. E então a gente começa essa primeira década do século XXI tendo essa dimensão da cultura, né, do desenvolvimento como bem-estar, né, do desenvolvimento como liberdade, e da cultura na sua dimensão ampliada, né, indo muito além de ser objeto de estudo da antropologia, indo muito além de ser hábitos e costumes e folclore de um povo, né. É a cultura ali interagindo com diversas camadas, né, do conhecimento, da vida instrumental, né, a cultura, enfim, no intercâmbio com a economia, né, a cultura como suporte de políticas de desenvolvimento e de um canal de comunicação de muita fluência, onde diversos campos se conectam entre si. Então, nós tivemos aí uma primeira década que acabou refletindo aqui no Brasil, né, com o Ministério da Cultura e, enfim, com o Ministério de Gilberto Gil, trazendo um lado totalmente humanístico e com uma vertente, um viés bastante social aos programas, né, das políticas culturais, com justamente o Plano Nacional de Cultura, a fundação do IBRAM e outras coisas mais. Bom, aqui eu fiz um panorama de alguns eventos, de algumas ideias, de alguns conceitos, né, que meio que ilustraram essa primeira década do século XXI, antes aí um pouco desse apagão humanístico que a gente está vivendo aqui agora nessa segunda década. Então, a gente tem aqui algumas analogias, alguns eventos, algumas conexões, né, e alguns corolários, né, dessas palavras-chave que eu trouxe aqui para a gente fazer aí um roteiro de uma reflexão, né. Então, a cultura já nessa dimensão ampliada, né, nessa vertente que a gente chama de 3D, na sua dimensão simbólica, na sua dimensão cidadã e na sua dimensão econômica, né, abarcando aí o conhecimento, a arte, né, o comportamento, o desenvolvimento, né, nessa nova reconfiguração do desenvolvimento estando atrelado ao bem-estar, né, juntando o econômico, o humano, a questão da sustentabilidade, né, sustentabilidade como sendo uma invenção de uma falência, né, da vivência neoliberal, através das guerras, né, das guerras do final do século, guerras como a guerra do Afeganistão, guerra da Bósnia, a própria Guerra Fria, né, a guerra atual que a gente vive compartilhando aí com as dores da guerra da Síria, catástrofes, né, catástrofes de Fukushima, por exemplo, catástrofe, né, da explosão do reator atômico de Chernobyl, a poluição, o aquecimento global, né, a exclusão, o grande aumento da pobreza. Então, assim, é um cenário um pouco negro, um pouco pesado, né? E a busca da cidadania, né, através de inúmeros documentos, né, de reuniões multilaterais de organismos internacionais, com a própria criação da ONU, que surge em 1945, tentando aproximar a paz, né, e uma mediação de paz entre os países, né, os mais 190 países incluídos aí na ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, né, e aí como sendo uma tábula, né, de alinhar, né, novas práticas e novos comportamentos depois dos crimes da Segunda Guerra. E aí tem a Declaração de Santiago do Chile, que é uma declaração que cria o conceito de museu integral, que é muito importante como inspiração para os novos centros culturais e os novos museus, né, na sua vertente de olhar para fora de si,
né, numa interação com o comunitário e com o território, né? É justamente um conceito que funda as bases da própria museologia social, né? Então, foram eventos que aconteceram no final do século passado e que mudaram as cores, né, de diversos comportamentos, norteando políticas públicas, né, em diversos campos da junção, né, dessa bifurcação de cultura e desenvolvimento. O relatório da nossa diversidade criadora, né, que foi muito importante, esse acidente que houve da explosão do reator atômico em Chernobyl, em 86, né, foi um acidente sem precedentes na história, né, onde se teve ali 100 vezes mais irradiação do que Hiroshima e Nagasaki juntos, né, e, enfim, 3.500 pessoas ficaram comprometidas com essa radiação, mais de 15 mil pessoas morreram. E esse evento sacudiu o planeta, né, no sentido de se pensar a sobrevivência, né, a questão da sobrevivência e da escassez. E, de fato, no ano seguinte, a ONU se junta para se pensar, né, o que essa nova mudança que estaria vindo aí no planeta e cria justamente esse conceito do desenvolvimento sustentável, né, que viver os recursos da atualidade, do presente, mas sem afetar, né, e comprometer as gerações futuras. E ali o relatório, eu troquei, tá? Estou falando aqui agora do nosso futuro comum, que é esse de Chernobyl. Eu vou agora falar, então, do anterior ali, o de relatório da nossa diversidade criadora, né, que foi um relatório que mudou de vez, né, essa noção de que é a cultura, né, que vem com o desenvolvimento, como se acreditava há muito tempo atrás, né, que quando uma sociedade tiver resolvido seus problemas prementes, né, de subsistência e básicos, você vai poder ter uma estrutura de cultura efervescente. E, justamente, esse encontro, né, no Seminário de Políticas Culturais que houve no México, mostra justamente o contrário, né, que é o desenvolvimento que vem com a cultura. E isso, na verdade, cria todo um prognóstico da entrada dessa concepção de cultura e desenvolvimento no século XXI. Né? E aí depois nós temos a Agenda 21 da Cultura, que traz o olhar também para a cidade, o desenvolvimento local, com essa concepção do local, né, de estar local, com o olhar global. Depois, também, importantíssimo, essa Carta da Diversidade Cultural, que abre caminho para o direito à diferença, né? E, de fato, esses encontros, que são encontros multidisciplinares e com diversas nações participando, elas geram esses documentos que balizam essas políticas públicas e que depois vão entrando na estrutura social através de leis, né? Por exemplo, a lei, né, de penalização contra a homofobia, a lei dos casamentos hétero, né? E, enfim. Então, você tem aí esses documentos norteando essas mudanças. A Conferência da ONU, Rio+20, e da ECO 92, solidificando esse conceito de sustentabilidade para além do meio ambiente, né, trazendo justamente essa visão de escassez e de se conter, né, os danos ambientais para a continuidade da vida. E aqui a tecnologia atrelada à informação, né, a conexão planetária, com a ubiquidade que é a internet, através dessa globalização em estado avançado, né, e toda a questão da ciência, mesmo atrelada à tecnologia, e aí a gestão, que também foi uma grande invenção do século XX, né, onde você tem que usar as estratégias, o planejamento, os fluxos, para você otimizar resultados e a industrialização da produção, não só de bens de consumo, né, mas também da produção cultural. Então, a gente pensa a gestão entrando nesse universo da cultura, né, otimizando essa dimensão ampliada que a cultura, teve no final do século passado e conseguindo entrar no século XXI com bastante solidez. E aqui a gente está falando da escassez, né, que a gestão lida com justamente também otimizar a questão da escassez, da grande recessão, né, das recessões econômicas, né, da concorrência e tendo a questão da estratégia para otimizar os resultados, né? E ali a cultura, como esse grande patamar que a gente tem nessa ampliação de atuação, a transformação, o desenvolvimento, né, voltado para o bem-estar, a sustentabilidade para a sobrevivência, a cidadania
com a conscientização das mudanças, né, e desses marcos, a tecnologia com a inclusão, né, através das redes, e a gestão buscando resultados. Bom, e aí nós temos, né, diante disso tudo, essa falência, né, esse desgaste do modelo neoliberal, e o que gera nessa transição toda uma necessidade de empoderamento e de atuação da sociedade civil, né, contra esse estado de coisas que eu mostrei nesse mapinha mental anterior, né? E aí a questão do desgaste dessas guerras que eu falei, né, essas guerras de transição do século passado para esse, né, a mudança do eixo econômico mundial, né, do Ocidente para o Oriente, para a China, para a Índia, a questão da escassez dos recursos naturais, né, e as mudanças climáticas com o aquecimento global, o crescimento desordenado das cidades, né? A gente tem aí a dimensão que, em 2050, né, mais de 70% da população planetária vai estar vivendo em grandes aglomerados, né, urbanos, e isso também é todo um desafio para se pensar esse futuro a médio prazo. A questão também do evento do terrorismo e dos fluxos migratórios, né, que são eventos que também inauguram esse século XX e se acirrando muito nessa segunda década do século XX. E aí também essa esfera de aumento da corrupção, da pobreza, da violência, né, e essa ascensão da extrema-direita. Bom, não preciso falar mais nada, né? Parece que eu estou sendo extremamente pessimista, apontando várias questões que nos impactam, mas que quem quer pensar o futuro do planeta, né? Quem quer pensar em se desvirtuar das consequências desse cenário tão obscuro, né, tem que pensar em saídas, tem que pensar em novas maneiras de se criar novas institucionalidades, né, novos modelos de negócios, né, e novos conceitos e novos posicionamentos. Aqui eu trouxe essas imagens, né, de 3 artistas que trabalham com artivismo, né? O artivismo é uma tendência bastante importante, né, na arte contemporânea, porque se pensarmos, né, que a arte é como um radar, né, que ela antevê o seu tempo e, ao mesmo tempo, ela reflete o seu tempo como um espelho, né, a gente sente que os artistas estão respondendo a esse estado um pouco obscuro das coisas, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, aquele trabalho ali da esquerda, que é do Edvard Barker, que é um fotógrafo e um filósofo cego, não sei se vocês conhecem. Ele tem um trabalho fantástico, porque ele externaliza as imagens interiores que ele tem. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego. E aí ele faz filosofia através das imagens, né, compostas dentro do imaginário dele. Tem um trabalho bem potente. Aqui é o Sweep, que é um artista que desenvolveu aqui esse trabalho, que é um trabalho para ser olhado à altura, que no Lago de Genebra, né, em frente ao Centro de Convenções de Genebra, onde ele cria esse barquinho, né, com esse formato daquele tradicional barquinho de papel, mas, na verdade, é um barco em tamanho normal, né? E ali, 5.000 metros quadrados, ele pinta esse gramado com tintas biodegradáveis, né? E ele trabalhou em conjunto com uma ONG, que é uma ONG chamada SOS Mediterrâneo, que justamente lida com refugiados, né, que morrem, né, na navegação, no transporte marítimo. Então, quer dizer, essa ONG, o artista, né, desenvolveram esse trabalho para chamar a atenção para essa questão, né, dos movimentos migratórios. E ali em cima, né, é aquela cena que todos já devem, né, muitos já devem ter visto, né, daquele mural do Banksy, tradicional da menininha segurando um balão de coração, e que ele traz como uma gravura para ser vendida na Sotheby's de Londres. E quando ela é arrematada por 1 milhão de libras, né, a gravura se descola da moldura, né, e ali ela é totalmente fragmentada por uma máquina que pica toda a obra, e ali tem assim, um momento exato da cena, com a perplexidade, né, das pessoas que estavam ali no leilão, ele fazendo toda uma provocação, né, ao mercado de arte.
Então, é muito interessante essa dimensão do artivismo, né, desse questionamento, né, através de obras com forte apelo representativo, né, são obras narrativas que contam uma narrativa e reagem a essas questões, né, que, basicamente, eu tentei trazer ali no slide anterior, naquele mapinha mental. E aqui, eu não sei se vocês identificam essa imagem, né? Essa imagem aqui é o meteorito Bendegoa, né? Que ele tem uma força assim muito impactante, porque era acervo do Museu Nacional, né? Na verdade, esse meteorito ele caiu em solo brasileiro em 1700 e, se eu não me engano, 734, no interior da Bahia. E Dom Pedro trouxe, né, em 1887 para o Museu Nacional, né, numa viagem que demorou 1 ano, imagina o peso, tem 2,20 metros por 1,40 metro. Né, e eu achei essa imagem muito impactante, porque é alguma coisa que ficou intacta, né, depois desse incêndio que foi um apagão da história brasileira, né, numa dimensão irreparável e tão grave quanto o acidente de Fukushima, quanto o acidente de Chernobyl, né? Enfim, são eventos que impactam, né, e que criam um divisor de águas, né, um antes e um depois. E, enfim, e aí com essa questão, né, que traz um pouco dessa dicotomia da efemeridade, da eternidade, né, da memória e da amnésia, né, e aí eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, né, justamente algumas questões, até aqui, algumas questões de desafios, né, desse momento que nós vivemos na área de gestão da cultura, né? Uma coisa impensável da gente estar vivendo hoje, se há 10 anos atrás uma cigana tivesse me contado, eu não iria acreditar, né, que a gente já está vivendo esse apelo à censura, né, na arte e na cultura. Isso é uma coisa assim, impensável. E aí, quer dizer, a gente para pensar, né, por que isso talvez esteja impactando tanto a área artística e a área cultural. E aí a gente percebe que, no Brasil, em torno de 70% dos equipamentos culturais, né, eles estão atrelados à gestão pública, aos governos, né, e diretamente públicos ou através das parcerias público-privadas. E aí a gente para pensar também que talvez seja a hora para se desatrelar um pouco do Estado mesmo, né, da gente poder criar mecanismos de uma autonomia nas instituições artísticas, e aí pensando de que maneiras, né? Uma coisa que eu acho assim muito marcante com relação ao posicionamento do Santander, né? Aqui no Centro Cultural Santander, em Porto Alegre, na exposição do Queer Museu, que, enfim, foi uma censura, na verdade, de um banco, né? Não foi a censura do governo, né? Foi uma censura de uma marca em relação ao seu posicionamento de marca. E aí nós temos, né, o mesmo Santander, na Espanha, né, como um dos patrocinadores do Museu do Prado, né, que se concede, através de uma exigência, né, de um posicionamento exigido, né, pela gestão cultural de lá, que ele não apareça. Então, justamente para o bem e para o mal, né? Ele não aparece como o patrocinador, isso dá uma autonomia à instituição, né? E, da mesma maneira, os patrocinadores tóxicos, né, que a instituição não quer, né, vincular a sua obra com os seus financiamentos, né? Então, talvez seja a hora de pensar, né, nesses financiamentos, nesses patrocínios invisíveis, né, pela causa em si, desatrelar da comunicação de marca, né? Então, isso é uma coisa que eu assim paro para pensar e acho bem interessante. Uma outra questão, né, do desafio da sustentabilidade, da continuidade orçamentária desses equipamentos culturais, que passam por uma sazonalidade partidária, toda vez que um governo troca e toda a equipe troca, e a filosofia muda, né? E aí essa questão dos fundos patrimoniais torna-se uma questão muito interessante para se garantir essa continuidade, né? Talvez até mais do que a gestão de OS, que acaba sofrendo muito esse impacto político ainda, né? E aí a gente vê essa experiência que aconteceu no MAM, né, lá no Rio, deles decidirem, do Conselho decidiu, que foi muito polêmico, né, vender uma obra do acervo, né, uma obra do Pollock, sendo vendida por 33 milhões, né, e que, na verdade, acabou
se fundamentando na criação, no início da criação de um fundo patrimonial, né, e o que pode gerar agora uma prioridade de alimentação desse fundo e dar para a instituição, né, uma certa blindagem dessa estrutura instável política e econômica que a gente vive no Brasil, mas que, na verdade, né, o mundo inteiro vive. Então, são assim algumas questões que a gente tem que começar a pensar, a sair dessa zona de conforto, né, e pensar que aquela atmosfera que a gente tinha na primeira década desse século, né, da cultura sendo expressa em políticas culturais inclusivas, né, um momento onde a gente tinha uma socialização maior e que hoje a gente vive, né, justamente uma intolerância maior, né, com governos autoritários e assim, temos que repensar essa continuidade e essa blindagem, né, desse estado de coisas. É isso, eu tive que reduzir um pouquinho, mas, enfim, queria só trazer esses pontos aí para a gente, né, pensar um pouquinho. Maravilha. Obrigada. Fantástico.